Olá, para quem não me conhece, eu sou a Grace e tô aqui para compartilhar com vocês a minha paixão pela Bíblia. Eu sempre fui muito fascinada pela Bíblia e o poder que ela tem de transformar nossas vidas. Quando eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida, a Bíblia foi que me deu esperança e força para mim continuar. Em outro momento, eu quero ter a oportunidade de compartilhar com vocês a obra de conversão que aconteceu na minha vida depois que eu comecei a examinar as Escrituras Sagradas. Eu acredito que a leitura bíblica diária é fundamental para nós que somos cristãos, pois ajuda a gente a entender melhor a palavra de Deus e aplicar ela nas nossas vidas. Por isso que eu quero incentivar vocês a se juntarem a mim nessa jornada de leitura bíblica. Vamos ler junto e descobrir a riqueza da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler juntos o livro de Gálatas, capítulo 1. Espero que todos vocês se juntem a mim e logo após finalizaremos com a oração. O título da palavra diz saudação. Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoa ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Subtítulo: O outro Evangelho. Versículo 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Deus. O terceiro título do capítulo 1, sendo o subtítulo também. Como Paulo se tornou apóstolo. Versículo 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles a tradição dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Eu não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Aí alguém pode perguntar, Grace, mas o que é o evangelho verdadeiro de Paulo? O verdadeiro evangelho escrito por Paulo na Bíblia é a mensagem de salvação, através da fé em Jesus Cristo. O evangelho, na verdade, é a mensagem de salvação. O evangelho é a boa notícia de que Deus oferece a salvação e vida eterna através da fé em Jesus Cristo.
É uma mensagem de amor, misericórdia de Deus para com a humanidade. Só por Cristo, só por meio de Cristo, só Ele. E ainda Paulo, em algumas partes da Bíblia, ele enfatiza que a salvação não vem pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, que é a chave para a salvação e a vida eterna. Ele ainda falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O evangelho verdadeiro é centrado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, e não na vida cotidiana da gente, ou no que a gente precisa fazer para agradar a Deus, não. O evangelho verdadeiro é centrado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é o sacrifício que pagou o preço pelo pecado humano. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova de sua divindade e poder sobre a morte. A ressurreição dele faz com que a nossa fé esteja viva a cada dia, para a gente saber que quando nós tombarmos a nossa carne no pó da terra, no último dia nós ressuscitaremos e moraremos com ele na glória de Deus. A graça de Deus, o evangelho verdadeiro é uma mensagem de graça, que significa que a salvação é um presente de Deus, que não pode ser ganho pelas obras humanas. Ou seja, tira de tudo de nós, tira de nós aquela autonomia de achar que nós temos direito da salvação, que se a gente fizer tudo certinho nós vamos ser salvos. Não, o que salva a gente é a fé em Cristo. A graça de Deus é a base da salvação, é acessível a todos através da fé em Jesus Cristo. E tem as referências bíblicas também sobre isso que está sendo comentado aqui. Em Gálatas 1:6-9, Paulo descreve o evangelho verdadeiro como uma mensagem de salvação através da fé em Jesus Cristo. Também tem em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, Paulo resume o evangelho verdadeiro como a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Romanos 3, 24 e 25, Paulo descreve a salvação como um presente de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo. Isso é o evangelho verdadeiro. O que passa disso não é evangelho. Ele ainda fala como um falso evangelho. Ele fala assim, não é evangelho, mas eu tô dizendo isso para vocês compreender. Porque as pessoas de Gálatas estavam tendo o evangelho falso, que não é a salvação através da fé em Cristo, como salvífico. E não era, porque as obras carnais jamais poderão alcançar a salvação. E isso é uma coisa incrível, porque a gente vê que é só por Cristo, só por Ele, por meio dele. Ele é o único que tem a capacidade de trazer pra gente a salvação das nossas almas. Isso faz com que a gente seja cada vez mais grato. Eu quero e peço para vocês que vocês comecem a examinar as Escrituras. Não examinar, só ler, como um livro comum, porque não é. O livro Bíblia Sagrada, ele traz pra gente a salvação, traz pra gente um mapa para entrar no céu. A gente não tem que achar que a gente tem direito, que se a gente fizer o bem, se a gente fazer tal coisa, se a gente deixar de fazer aquilo ou aquilo outro, a gente vai ser salvo. Nós deixamos de fazer não pra gente ser salvo, mas porque nós já somos salvos. Depois que você crê em Cristo como seu único suficiente Salvador, naquele momento que você creu, recebeu a salvação na hora, foi momentâneo, você creu em Cristo como seu verdadeiro, único, suficiente Salvador. Naquele momento você recebeu a salvação da tua alma, pela fé. E depois disso, tem as obras carnais que nós devemos deixar de ter e de cometer as obras carnais como pecado, mentira, calúnia, difamação, prostituição, fornicação, adultério, gula, tem o pecado de lascívia, todos esses pecados. Nós vamos deixando de cometer, não porque a gente é forte, mas porque Cristo está vivo e forte dentro de nós. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo nos guia para fazer o que é correto. E isso também não são obras nossas, viu? É obra do Espírito Santo, porque nós, como carnais e seres que estão vivendo pela carne, nós somos sempre levados ao erro. A nossa carne gosta de pecar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, depois que nós cremos em Cristo e temos a salvação das nossas almas, o Espírito Santo é quem vai guiar nós nas veredas da verdade e vai nos incentivar sempre a andar no caminho correto. Mas eu falo para vocês que se não tiver uma leitura bíblica diária, uma oração diária, meditando na palavra de Deus, nós sim temos o perigo de afastar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, muitos não acreditam assim, mas ao meu ver o Espírito Santo não arromba a porta. Ele não obriga você a crer nele. Ele vem e bate, assim como foi
na igreja, tá descrito na Bíblia em Apocalipse, mas tem uma igreja lá que Cristo bate na porta para entrar. Só que eles estão deixando ele do lado de fora. Ou seja, essa parte de deixar Cristo entrar é nossa. O Espírito Santo vem e bate para nos guiar, na verdade, mas se a gente estiver montado no cavalo do orgulho e da razão, ele não vai fazer a obra. Então, nós precisamos descer desse pedestal e deixar que o Espírito Santo, quem trabalhe por nós, que ele possa agir, porque nós queremos que ele faça as coisas extraordinárias que só o Espírito Santo pode fazer. Então, nós devemos deixar que o Espírito Santo entre em nós. É uma palavra para se meditar muito, né? Porque a transformação só vem pelo Espírito Santo. A verdade é que a gente só consegue largar essas coisas carnais depois que a gente já tá com Deus. Quando a gente ora, lê a Bíblia, aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Agora, quando a gente deixa a nossa carne falar mais alto, o Espírito Santo afasta, porque ele não obriga ninguém. Então, comece a buscar. Não deixa para depois. Se você tem essa vontade de sentir Deus, uma vontade de sentir o Espírito Santo, então comece a buscar ele hoje. Leia a Bíblia na tua casa, ajoelhe e ore a Deus. Procure uma instituição bíblica que vai te conduzir à Bíblia realmente e não aos erros. Mas para você saber que está errado ou não, você precisa examinar, você precisa ler. Porque se você não ler, você vai ser enganado. Como essa igreja de Gálatas que estava fazendo isso. Estava crendo em falácias de homens e deixando de lado as escrituras, o que Paulo escrevia para eles, o que Paulo ensinou para eles, o que é a graça, o que é a salvação e o que é o evangelho verdadeiro. Eles estavam deixando de lado para seguir regras humanas, para seguir homens que não entendiam. Então comece a orar, a ler a Bíblia e a examinar as escrituras, não deixa ser enganado. Porque, como eu sou acostumada a dizer, muita gente acha que Satanás não consegue nem chegar perto da Bíblia. Satanás, ele conhece a Bíblia de capa a capa, tanto é que ele usou a própria Bíblia, usou Salmos 91 para enganar Cristo, e Cristo sabendo das Escrituras também, não só pelo fato dele ser Deus, mas porque ele também tinha uma base. Todos os que nascem judeus conhecem a Torá desde pequenos, são ensinados, então Cristo também sabia da lei, porque quando Satanás falou para ele, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que não tropecem em pedras, porque ele subiu em cima do templo. Ele falou para Cristo se lançar. E Cristo lembrou também da passagem que fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que também estava escrito na Torá, que, se eu não me engano, está nas leis de Moisés. Então, Cristo soube cancelar o que Satanás, aquele poder de Satanás com ele, pela própria escritura. Inclusive, Cristo disse que muitos perecem por falta de entendimento, porque não busca a verdade bíblica, porque quer acreditar no que as pessoas falam e não no que está escrito na Bíblia. Prefere acreditar, mas saiu lá do púlpito, é santo. Não! Santo é Bíblia. Bíblia é o que o Espírito Santo revelou. O que sai no púlpito muitas das vezes não é do Espírito Santo, é da própria carne humana. E o coração é enganoso, então não devemos ouvir e não examinar, porque nós podemos ser enganados. Isso também é bíblico. Então, eu convido vocês a refletir sobre isso, que a palavra de Deus é o que nos direciona a Cristo verdadeiramente, e não só falácias humanas. E nem a minha palavra você não precisa acreditar. O que você precisa fazer é examinar as escrituras. Dito tudo isso, agora eu quero que vocês se ponham em comunhão. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, sentado, tanto faz. Só feche os seus olhos agora na comunhão com Jesus Cristo. Se você ficou até o final desse vídeo. Feche os seus olhos. Senhor, Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pela obra de cruz, ao qual foi o que nos trouxe a salvação das nossas almas. Senhor, a Tua graça abrangeu e tomou o coração de muita gente, e nós somos gratos porque nós fomos as pessoas que recebemos essa salvação não por mérito, Senhor, mas por misericórdia Tua. Nós Te rendemos graças, Senhor, e Te pedimos que abra nossa mente para quando nós abrirmos as Escrituras, nós consigamos compreender, Senhor eterno, o significado de cada palavra, que nós consigamos, Senhor, compreender e aprender para podermos ensinar e passar sobre a Sua graça e salvação para aqueles que ainda não a entendem e nem a conhecem. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que ficaram até aqui e que nós possamos nos encontrar de novo na próxima leitura bíblica.
Eu aguardo vocês. Tchau!